Presidente da República inaugura 2 comboios com capacidade para transportar 12 mil pessoas em cada viagem. Brazão Mazula diz que a função pública de Moçambique está doente. Metical pode sofrer uma queda nos próximos 5 anos. Boa noite. O governo vai continuar a subsidiar o transporte ferroviário. A garantia é do Presidente da República. A Filipe Nyusi inaugurou hoje 2 comboios com capacidade para transportar 12 mil pessoas em cada viagem. Filipe Nyusi chegou à estação ferroviária de Maputo na manhã desta quinta-feira e recebeu explicações sobre as novas automotoras, carruagens e vagões. Momento simbólico. Feita a inauguração, ao lado do PCA dos Caminhos de Ferro de Moçambique, o Presidente da República visitou o interior das carruagens e viu de perto as condições existentes, desde a primeira até a 3ª classe. Em seguida, uma viagem da Estação Central até a Machava, no município de Matola, para aferir a qualidade do equipamento. Pelo percurso, uma paragem na estação da Malanga para inaugurar um sistema independente de telecomunicações que integra a sala de monitoramento CCTV e esta sala de controle de tráfego. Filipe Nyusi fala das vantagens dos equipamentos ferroviários. O equipamento que hoje inauguramos serve para suprir a necessidade de atender ao problema de transporte público urbano. Não resolve definitivamente. Parte das 90 carruagens planificadas foram convertidas em 5 automotoras, uma decisão bem conseguida, 2 das quais são parte do pacote dos equipamentos ferroviários que acabamos de testemunhar a sua entrega e que inclui 34 carruagens, 150 vagões de bordas altas, bem como um sistema independente de telecomunicações ferroviárias. Desta forma, o sistema ferroviário Centro e Sul recebe uma nova capacidade para atender mais de 12 mil passageiros por viagem, incluindo as 2 automotoras com capacidade unitária, como nos foi dito, de cerca de 633 passageiros por viagem. As 2 automotoras cujo início de carreira assinalamos hoje deverão transportar passageiros de ir para o centro da cidade de Maputo, explorando a vantagem comparativa do transporte ferroviário de passageiros, nomeadamente a grande velocidade, a grande capacidade, a rapidez, o conforto, cumprindo horários e carreiras previamente definidas. As vantagens não terminam por aí. Além de apresentar as vantagens econômicas diretas sobre o rendimento real dos cidadãos, esta alternativa permite descongestionar as estradas na zona metropolitana de Maputo, permitindo maior fluidez do transporte rodoviário nas horas de grande movimento de pessoas, as chamadas horas de ponta. Nós temos a consciência de que o transporte público urbano é uma atividade eminentemente social e por isso contará sempre com uma intervenção do governo para proteger os utentes de baixa renda. Aliás, com efeito para termos da dimensão de que estamos a falar, a empresa pública assume o custo de operações de cerca de 90%, repassando apenas os restantes 10% para os utentes através do custo de bilhete de passagem. O chefe de Estado destaca ainda a entrada em funcionamento de 150 vagões de carga que ajudarão nos esforços para subsidiar o transporte de passageiros. Noutro desenvolvimento, Nyusi abordou a importância do novo sistema de controlo e monitoramento. Trata-se de uma plataforma moderna que permite a visualização e localização das composições em tempo real. E o FOCV e comunica-se interação permanente com as tripulações,
controle de velocidade, entre outras vantagens. Encoraja-nos igualmente a abordagem regional deste sistema, ao prever a integração e a interoperabilidade com os sistemas ferroviários dos países vizinhos ou da região, sendo um passo fundamental para a integração regional. O investimento custou 95 milhões de dólares, financiados pela Índia. I'm happy that as close friends we have been able to contribute towards addressing the growth and developmental aspirations of Mozambique in this crucial sector. O financiamento para a compra dos equipamentos deve ser pago em 30 anos, a partir do 6º ano, após a contratação da dívida. O setor dos transportes e comunicações vai sofrer mudanças profundas. A promessa é do ministro Mateus Magala. Sem avançar datas, Magala anunciou a criação de empresas para gerir os transportes integrados. Na sua intervenção durante a cerimónia de inauguração de novo material ferroviário, Filipe Nyusi desafiou o ministro dos Transportes a pensar grande. Magala diz que tal já faz parte dos seus planos e promete revolucionar o setor. A nossa ambição realmente é criar um sistema de transporte robusto, integrado, multimodal, mas também, mais importante, é criar sistemas de gestão, portanto, empresas que estejam à altura de operar esses sistemas complexos. Portanto, em Moçambique, como sabe, o transporte público, mesmo de carga, não se circunscreve simplesmente ao transporte rodoviário. Temos pessoas e habitantes nas ilhas, nas penínsulas e temos que optimizar todas as possibilidades de transportar tanto os produtos como as pessoas desses lugares para os lugares onde querem exercer atividade produtiva e de outra natureza. Portanto, estamos a trabalhar em planificar a construção de um sistema de transporte robusto que seja abrangente em termos de os modos de transporte que vamos usar. Mas, como eu disse, também precisamos de criar empresas modernas, empresas que tenham uma gestão eficiente e efetiva para podermos conseguir realizar esse desafio. Já os dirigentes dos caminhos de ferro de Moçambique defendem que o equipamento irá provocar mudanças positivas. Vai aumentar a capacidade do caminho de ferro e também temos os vagões. Os vagões vão incrementar o volume de carga. Estamos num cenário em que, na região metropolitana de Maputo, o transporte ferroviário passou a ser uma solução das populações que vivem um pouco mais distantes. Não só Maputo, também a Beira. A Beira também terá esse incremento. Quando digo Maputo, digo no sistema sul e centro. Numa automotora, significa uma composição que tem motor à frente e atrás e serve exclusivamente para o transporte de passageiros. Os vagões, que o Sr. Presidente da República, portanto, inaugurou do outro lado, é que vão servir para transportes minerais daqui da região da África Austral. Portanto, servimos não apenas zonas suburbanas, mas também há carruagens para comboios longos, da primeira classe, com restaurante, com cama, para quem quiser fazer viagens longas de Maputo à Escola, da Beira Moatize. Essa é que é a nossa visão sobre o material que estamos a inaugurar neste momento. O Presidente da República encorajou a empresa CFM a fazer parcerias com o setor privado para desenvolver o transporte ferroviário. Brazão Mazula diz que a função pública de Moçambique está doente. O antigo reitor da Universidade Eduardo Mondlane lamenta que existam funcionários públicos que não sabem o que é um Estado e como gerir o bem público. Foi num seminário sobre transparência na função pública que Brazão Mazula compartilhou seu pensamento sobre corrupção e prestação de serviços nas instituições do Estado. Mas o Estado não rouba? Podemos perguntar. Em princípio, não. Alguém retrucava referindo-se às instituições do Estado, sobretudo os serviços distritais, como de educação, que subtraem da folha de vencimento dos professores uma quantia considerável do seu salário como contributo para partir no poder, sem consultá-los, e os partidos de oposição que obrigam as autarquias em seu poder para retirar do orçamento público
um certo valor para os fundos do partido. Esses desvios são geralmente interpretados como excesso de zelo e por isso não são processados nem punidos, porque não são crimes. A questão é, aquelas medidas são suficientes? Os 5 tipos de corrupção que apresentamos denunciam a falta de ausência total de formação moral e ética do funcionário e das pessoas envolvidas no esquema. Podemos dizer que a função pública está doente? Sim. Podemos afirmar que ela está doente. O académico e antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições critica ainda os dirigentes públicos. Aquela consciência de que o bem público, res pública, é de todos nós, mas não é de ninguém em particular. Não tem a consciência da responsabilidade de ser dirigente de uma instituição do Estado. O mais grave é que esse tipo de dirigentes são os primeiros a discursar sobre a corrupção e fala da democracia, apresentando-se como santos da função pública, quando por detrás estão a esconder a corrupção e talvez a adiar o julgamento dos seus atos. Para o reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, Jorge Ferrão, a corrupção em Moçambique nasce da construção do Estado. Depois de 75, quando lançávamos o projeto de criação de um Estado com homem novo, de um Estado socialista, em que se tentou evitar a corrupção, imediatamente os focos de corrupção iniciaram. Porque o país deu muitas oportunidades. Mais oportunidades para a corrupção do que mais oportunidades para se ter moral e para se ser devidamente ético. As reflexões foram partilhadas esta quinta-feira e tinham como pano de fundo a integridade e transparência no serviço público, o desafio para a satisfação do cidadão. Grande parte do equipamento utilizado nas últimas eleições está ultrapassada e obsoleta. Apesar do déficit orçamental, a Comissão Nacional de Eleições pretende adquirir novos equipamentos. A Comissão Nacional de Eleições precisa adquirir cerca de 500 mobile IDs, centenas de viaturas e outros materiais para a realização das eleições que se avizinham, uma vez que grande parte do que foi usado nos processos anteriores encontra-se obsoleto. As outras máquinas, porque provém de 2018 2019, precisam de ser atualizadas. Portanto, há necessidade de se adquirir acessórios e também temos a questão dos centros de processamento de dados a nível provincial que já estão obsoletos, precisam ser substituídos na totalidade. Temos ainda o próprio software que está sendo usado, precisa de ser atualizado para responder às novas exigências. O porta-voz da CNE falava esta quinta-feira na província de Maputo durante a entrega simbólica de 6 viaturas, de um total de 72. Acreditamos que futuramente vamos ter mais meios para reforçar estes que já existem, porque não são suficientes, como podem ver. Era desejável que cada vogal tivesse, por exemplo, uma viatura, mas não é possível, são 3 apenas. Nós temos 17 vogais e o elemento do governo. Portanto, ainda há um longo caminho por se percorrer. Recorde-se que o recenseamento eleitoral vai decorrer de 20 de fevereiro a 5 de abril de 2023, estando prevista ainda este ano a realização de um recenseamento piloto. No entanto, permanece o déficit orçamental de mais de 2 milhões de meticais. A ministra da Administração Estatal e Função Pública defende que a sociedade deve participar no processo de descentralização. Ana Comoana esteve em Nampula no encerramento da Conferência Nacional de Descentralização. As conclusões da terceira Conferência Nacional da Descentralização dão a certeza de que o país está num bom caminho. Não obstante, a necessidade de todos corrigirem o que está mal, salvaguardando assim a paz e o bem-estar dos moçambicanos. As conclusões desta conferência, melhor afloradas de forma parcelada pelos próprios oradores e moderadores e depois pelo nosso analista independente nas suas notas sobre as principais constatações e recomendações, dão-nos a certeza de que estamos no bom caminho,
que os ganhos da descentralização autárquica em particular podem ser replicados, com os devidos ajustamentos ao nível provincial, para reduzirmos eventuais sobreposições, clarificar as competências dos órgãos e tornar o seu funcionamento mais eficiente e sustentável. E os participantes da terceira Conferência Nacional de Descentralização, ouvidos pela nossa reportagem, dizem que o atual modelo de governação provincial precisa de ser melhorado. Principalmente ao nível da governação descentralizada provincial, nós temos este aparente conflito de competências entre o governador e o secretário de Estado. Temos, por exemplo, a necessidade de continuarmos a fazer, como viu nos debates de hoje, continuarmos com o processo de descentralização financeira, descentralização patrimonial, descentralização material, descentralização de vários recursos que são necessários. Clarificar os papéis e responsabilidades dos diferentes órgãos, bem como prosseguir com a capacitação dos mesmos. Reconhecemos ainda a necessidade de implementação de uma descentralização financeira efetiva através da aprovação de um sistema tributário da governação descentralizada que confira maior sustentabilidade ao processo. O que ficou claro é que deve-se repensar este modelo para que o país continue estável do ponto de vista de paz, harmonia, para o bem-estar dos moçambicanos. Com imagens de Ivo Oliveira, Jorge Marcos para STV. É já a partir do próximo ano que a 7ª classe passa para o ensino secundário. Os professores estão a ser selecionados e treinados para garantir qualidade do processo. Iniciaram este ano as mudanças no Sistema Nacional de Ensino. A 6ª classe passou a ser a última do ensino primário e apenas um professor passou a dar aulas a uma turma, enquanto antes eram mais de 2 que o faziam. Para a introdução da 7ª classe no ensino secundário próximo ano, o porta-voz do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano explica. Ser preparado para dar um professor uma classe na 6ª classe. E a 7ª classe, que era do ensino primário, próximo ano vai para o ensino secundário como introdução, e os professores neste momento estão a ser selecionados, vai haver a preparação. Nós já temos um mapeamento de todos os professores que estavam no ensino primário e que agora têm um nível superior que poderão passar para a 7ª classe. Aumentar o número de escolas que lecionam a 7ª classe é outro trabalho que já está a ser feito, como forma de garantir que nenhuma criança desista de estudar. Agora é preciso alargar de modo a garantir que muitas crianças, se não todas, consigam aprender pelo menos o primeiro ciclo do ensino secundário, que é o ciclo que se subiu na lei como último ciclo da educação básica, obrigatória, aquele que cada cidadão deve atingir. Neste caso, o desafio desta lei indica que a educação básica deve ir até 9ª classe. Este e outros assuntos foram discutidos no 8º Conselho Coordenador do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano em Manica, com vista a melhorar a qualidade de ensino e torná-lo inclusivo. Há uma forte possibilidade de o Metical sofrer uma desvalorização acentuada nos próximos 5 anos. A previsão aponta para uma queda superior a 70%. A projeção é do Ministério da Economia e Finanças. No seu mais recente relatório sobre o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado, o Ministério da Economia e Finanças revela que há mais de 70% de possibilidade de deterioração do Metical nos próximos anos. Aliás, as projeções indicam que o custo de bens e serviços poderão registrar um aumento geral de cerca de 43% a médio e longo prazos. O governo assume vulnerabilidade na economia nacional e associa o problema à crise no setor empresarial do Estado e a desastres naturais. Para evitar este cenário, o Executivo criou políticas econômicas
que fizeram aumentar a produção nos principais setores da atividade e disponibilizou um fundo para responder aos desafios do setor empresarial do Estado. De janeiro a junho deste ano, o Estado mobilizou mais de 178 mil milhões de meticais, correspondentes a 39% da previsão anual. Os preços voltaram a subir em julho em Moçambique, um aumento de quase 12%. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, Nampula foi a cidade onde os preços mais subiram. Transportes e alimentação foram os setores que mais contribuíram para a subida da inflação no país. Avançamos agora para uma curta pausa, mas antes há informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. 65 contentores de madeira foram apreendidos na província de Cabo Delgado. A madeira estava a ser exportada ilegalmente para a China. Trata-se de cerca de 1.000 metros cúbicos de madeira, cuja exploração e exportação é proibida. A apreensão aconteceu no dia 27 de julho passado. 43 estavam num estaleiro denominado Sainfungatimbe, no distrito de Montepuez, que opera com uma licença da empresa MIT. No processo de exportação, as autoridades ligadas ao controle dos recursos florestais e as alfândegas aperceberam-se de uma irregularidade relacionada com a existência de 3 tipos de madeira em touro protegidos por lei. Nós recebemos uma denúncia que havia madeira a ser empacotada no distrito de Montepuez, num estaleiro do Santo Funde. Na verdade, foram detectados 43 contentores de espécies de pau preto, chanfuta e umbila. E apreendemos os 43 contentores e emitimos a multa. O destino era a China. Segundo o delegado substituto da Aqua, outros 22 contentores estavam para ser exportados para a China, a partir do porto de Pemba. Na mesma semana recebemos outra denúncia de existência de alguns contentores no porto de Pemba. Lá mandamos nossa equipa para apurar a veracidade da causa e detectamos também 22 contentores das mesmas espécies, pau preto, chanfuta e umbila, em touros. Fontes das alfândegas e da Procuradoria em Cabo Delgado não se pronunciaram sobre o assunto, mas avançaram que há uma investigação em curso. A STV apurou que a empresa envolvida no esquema é a mesma que em finais do ano passado perdeu para o Estado 13.000 metros cúbicos de madeira cortada ilegalmente e encontrada nos seus estaleiros em Muxungue e Sena, em Sofala. Não é a primeira vez que quantidades significativas de madeira são exportadas ilegalmente para a República Popular da China, a partir do porto de Pemba. Há cerca de 2 anos, 76 contentores foram parar naquele país asiático e, mais tarde, recuperados e vendidos em asta pública. A Polícia de Trânsito está a testar um novo equipamento de fiscalização rodoviária. A máquina permite detectar ao mesmo tempo infrações como excesso de velocidade, falta de cinto de segurança e uso de telemóvel. A polícia pondera apertar o cerco na fiscalização do trânsito. Através deste equipamento em fase de teste na cidade de Maputo, a polícia de trânsito passa a ter capacidade de detectar vários atropelos, as regras de condução de uma única vez e em diferentes viaturas. A primeira máquina só controla somente a velocidade, enquanto que a segunda máquina tem mais funções. Esta máquina consegue controlar a velocidade, consegue controlar o uso do telefone durante a condução, consegue controlar o cinto de segurança, consegue controlar a mudança de direção sem sinalização. Esta quinta-feira, a máquina foi montada neste ponto da Estrada Nacional número 4. Em 1 hora, registrou quase 150 violações ao limite de velocidade. Nós estivemos aqui por um período de 1 hora de tempo, onde controlamos 705 veículos.
onde tivemos 147 violações somente de velocidade, com destaque para 3 condutores de transporte semicoletivo de passageiros, autocarros nesse caso, que um vinha a 87, o segundo vinha a 90 km por hora, o terceiro vinha a 101 km por hora. Mais um veículo particular que também vinha a 127 km por hora. Dá para fazer a leitura em simultâneo de 8 viaturas em paralelo e de 8 viaturas no sistema longitudinal. Portanto, lê 64 viaturas ao mesmo tempo. E isto em cada segundo, portanto, é em tempo real. O equipamento custa cerca de $60 mil. Em caso de aprovação, será montado em 4 zonas da província de Maputo. Para Moçambique, numa primeira fase, pensamos que precisamos de 4 ou 5 máquinas destas, para pôr uma na N4, uma na N1, uma estrada para Boana, para Ponta do Ouro, outra para Circular, etc. Mas isso também não chega. Nós vamos ter dentro do pacote viaturas que têm câmaras dentro da viatura, em que circulam normalmente na via pública, não são visíveis, são câmaras móveis, e vão fazendo o registro e a identificação de todas as infrações que são cometidas. A máquina é à prova de água, suporta níveis altos de calor e ainda tem uma câmara com alta resolução, capaz de identificar um condutor que tenha cometido uma infração. O incêndio consumiu parte da loja Milano, na Avenida 24 de Julho, na cidade de Maputo. Não houve mortos nem feridos. O fogo terá começado pelas 12 horas a partir da cave de uma das lojas Milano na capital do país. Tira lá a cave, Hans. Já vai tirar a cave, o cave canzilo. Já. Basungule com chela mate. Uma só canzilo o culo. Abas kotang utima. Iswanga zaba ligarela ba bombeiro. Baba conseguir kungaina ba bombeiro musi. Suspeita-se que um dos trabalhos que estava a ser feito era o de serralharia, o que terá originado o fogo. E pela forma como se mostra o material, mostra-se que foi uma fonte calorífica que esteve por trás da origem disso. Então, é muito provável que tenha sido uma fonte energética que tenha ocasionado o incêndio. Os bombeiros, segundo os moradores, chegaram tarde ao local do incêndio e tiveram dificuldades para entrar na cave e não tinham equipamento completo. Estranhei a apatia dos bombeiros, muito fraco. Também não tem máscaras de oxigênio, não tem equipamentos para entrar no sítio daqueles que eu fumo e ninguém queria entrar. Praticamente ficaram aí mais de meia hora ou 40 minutos a assistir. Se a população tivesse pegado as bancias e pegar a mangueira para regar, terão ajudado ou coisa. Terão ajudado o proprietário da loja. O porta-voz do Corpo de Salvação Pública desmente algumas acusações e, sobre outras, prefere não comentar. Dizem que os bombeiros não tinham máscaras, constitui a verdade. Que não tinham? Máscaras. Máscaras de oxigênio. Máscaras de oxigênio. Sim. Mas fizemos o trabalho com sucesso, isso é que importa. Tinham ou não? Fizemos o trabalho. O fogo foi apagado. Houve danos materiais ainda não calculados. No estabelecimento não há sinalização para saídas de emergência. Já está a ser implementado o sistema de certificação digital em Moçambique. O processo está na fase piloto e será concluído até o fim deste ano. O projeto é encabeçado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, com o apoio de especialistas brasileiros que estão a formar quadros moçambicanos e a instalar a plataforma de assinaturas eletrônicas e da plataforma de autenticação digital. A partir de hoje já está disponível para que todos possam utilizar e experimentar essa infraestrutura, essas ferramentas, né, para fazer a autenticação através de um sistema de identidade eletrônica, né, do tipo Google, Facebook. Hoje Moçambique tem uma identidade eletrônica, né, IDMZ, né, que pode ser usada então para autenticar perante serviços públicos. Então essa infraestrutura está pronta. O INTIC tem todo o domínio tecnológico, né, e operacional da infraestrutura. Nós estamos numa fase piloto.
certamente em outubro ou novembro, até o final do ano, então teremos uma infraestrutura definitiva para Moçambique, né, com toda a tecnologia aqui, de própria Moçambique, né, que está fazendo todo o desenvolvimento e toda a implantação, sem depender de nenhuma entidade externa de outro país, por exemplo. O sistema será aplicado na produção de diferentes documentos oficiais, tais como bilhetes de identidade, cartas de condução, incluindo os que circulam na administração pública. O sistema vai ser alargado, vai servir para certificar, para dar validade a vários documentos eletrônicos, a contratos e a outros mecanismos, porque estamos a mover do meio físico, analógico, né, os documentos são papel, para um meio eletrônico, então é preciso garantir que haja segurança. E nesta quinta-feira decorreu um evento na cidade de Maputo que visava dar a conhecer ao público os passos iniciais da implementação e operacionalização do sistema de certificação digital de Moçambique. Está na fase piloto a implementação do sistema de certificação digital em Moçambique. É momento de observarmos uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul, a capital Maputo vai registrar nevoeiro pela manhã, a previsão de vento fraco na província de Maputo. As temperaturas apontam para 16 de mínima e 32 de máxima. Xai-Xai, 18 de mínima e 29 de máxima. Em Amana, a temperatura vai descer um pouco, 20 de mínima, uma máxima de 28. Seguimos ao centro do país, nevoeiro também pela manhã, a previsão de céu limpo, uma mínima de 17, uma máxima de 29 para a cidade da Beira. Em Sofala, em Chimoio, a temperatura vai descer ligeiramente, 27 de máxima e 13 de mínima. Em Ambane, Quelimane, aliás, 28 de máxima e 17 de mínima. Em Teto, os termómetros vão subir, 33 de máxima e 20 de mínima. Será este o ponto mais quente do país. Avançamos agora para o norte. Há possibilidade de nevoeiro também pela manhã. Nos chuviscos ao longo da faixa costeira. Nampula, céu limpo, 27 de máxima e 17 de mínima. Em Lixinga, a temperatura vai descer, 22 de máxima e 9 de mínima. Pemba, em Cabo Delgado, a previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 27 de máxima e 19 de mínima. Até já. De volta às notícias. Há mais de 31 mil casos de varíola dos macacos em todo o mundo. Em África, foram registados cerca de 3 mil casos. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças diz que já está a negociar a aquisição de vacinas contra a doença. O número de casos da varíola dos macacos não para de subir. Com mais de 31 mil casos, a doença infecciosa já foi detectada em 90 países. A África já atingiu 2.970 infecções em 11 estados. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças fala da morte de 124 pessoas, embora assuma que a causa de algumas das mortes ainda está por confirmar. Em resposta, decorrem negociações com pelo menos 2 parceiros para a aquisição da vacina contra a varíola dos macacos. O diretor interino da Agência de Saúde Pública, Ahmed Oguel, disse que já está em curso um ensaio clínico para uma vacina na República Democrática do Congo, depois de uma autorização para o uso emergencial. A vacina de 2 doses é considerada até agora a principal arma da medicina contra a varíola dos macacos, embora sua disponibilidade seja ilimitada. Os presidentes do Congo e do Ruanda assumiram o compromisso de envolver-se diretamente na resolução dos conflitos bilaterais. O acordo surge na sequência da visita do secretário de Estado norte-americano a Kinshasa e Kigali. É desta forma que Antony Blinken chegou ao Ruanda após sair da República Democrática do Congo. O secretário de Estado americano esteve esta quinta-feira num frente a frente com o presidente do Ruanda, Paul Kagame. O tema de destaque foi o conflito com a vizinha República Democrática do Congo. Uma vez que o diplomata já tinha discutido o mesmo assunto com o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, ao fim do encontro com Kagame, Blinken anunciou o resultado. To engage in direct talks with each other,
They're both ready to resume the talks in the context of the Nairobi process with armed groups, and both welcome the continued U.S. engagement in support of African-led mediation efforts. We believe people in every country should be able to express their views without fear of intimidation, imprisonment, violence, or any other. Blinken manifestou o apoio dos Estados Unidos da América aos esforços diplomáticos em curso mediados pelo Quênia e Angola, com vista a pôr fim ao sofrimento no leste da República Democrática do Congo. Olhamos agora o desporto. A Seleção Nacional de Futebol de Praia já está a intensificar a preparação para a Taça COSAFA e para o Campeonato Africano das Nações. As provas vão decorrer em setembro e outubro na África do Sul e em Vilanculo, província de Inhambane. Edmilson Dove já é jogador do Kaizer Chiefs da África do Sul. O internacional moçambicano assinou um contrato de 2 temporadas e mais uma de opção. Edmilson Dove no Kaizer Chiefs da África do Sul. É momento de irmos ao encontro de Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Mocipo, boa noite. Boa noite, Zaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Passam hoje 21 anos desde que foi assassinado a sangue frio o economista Antônio Sebasiba Makwakwa. Sebasiba Makwakwa foi presidente interino do Conselho de Administração do Banco Austral, indicado pelo Banco de Moçambique, onde desempenhava as funções de diretor de supervisão bancária. Sebasiba Makwakwa foi morto atirado do vão de um 19º andar do edifício sede, onde funcionava o Banco Austral. Quando foi assassinado, Sebasiba Makwakwa apurava créditos mal parados no valor de dezenas de milhões de dólares norte-americanos. Nestes 21 anos, ainda não se sabe quem mandou matar Sebasiba Makwakwa, a quem Sebasiba Makwakwa incomodava. Nos 21 anos da sua morte, vamos aqui no Noite Informativa rebobinar o contexto do assassinato, a missão de Sebasiba Makwakwa. Lembre-se, um jovem com apenas 33 anos de idade, a sua missão no Banco Austral e a ausência do esclarecimento desta morte. Vamos olhar para um outro tema. O secretário-geral da Frelimo, Roque Silva, diz que alguns buracos da Estrada Nacional número 1 têm de ter o nome de membros da RENAMO e deu como exemplo que um dos buracos tem de ter o nome de José Manteigas, o porta-voz da RENAMO. Para Roque Silva, a estagnação na reabilitação da Estrada Nacional número 1 deveu-se às hostilidades militares provocadas pela RENAMO entre 2015 e 2017. O secretário-geral da RENAMO entende que estas hostilidades provocadas pela RENAMO, elas é que levaram a que não houvesse uma intervenção na principal estrada do país. Roque Silva diz que a guerra propriamente dita também destruiu o Alcatrão, que faz parte do corpo da estrada. A Ivone Soares quer esmiuçar estas palavras de Roque Silva e é com elas que ela abre hoje o Noite Informativa. Vamos olhar também para um acontecimento importante. Está em Moçambique Dom Mateus Zupi, diga-se o pivô do Acordo Geral de Paz, uma das peças mais importantes do Acordo Geral de Paz. De acordo com Raul Domingos, era Mateus Zupi quem desbloqueava o impasse entre a RENAMO e o governo. Mateus Zupi reuniu com o presidente da República, Filipe Nyusi, abordou o AGP, abordou os recentes acordos de paz e também a situação do terrorismo. Vamos discutir estes aspectos, esta visita de um dos homens mais influentes da Igreja Católica e aquele que também mais influenciou o processo de paz em Moçambique. Vou receber 2 convidados, exatamente José Manteigas e Algir Amade, para estes últimos 2 temas que aqui apresentei e que vamos discutir já a seguir na STV Notícias. Eu e os meus convidados aguardamos por si, caro telespectador, na nossa casa habitual, na STV Notícias. Até já. O convite está feito. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.